aqui de Pimentel. Boa noite, gente, boa noite a todos e principalmente boa noite às mulheres, as companheiras em ampla maioria aqui no plenário. É maravilhoso ver o movimento sindical que propicia a participação das companheiras. Boa noite para vocês especialmente. Cumprimentar a Joana, minha companheira presidenta da CUT, lógico, a minha companheira Graça Costa, divide comigo a função de gerir a CUT Nacional, como a Junéia também. Maravilha da CUT Nacional aqui nessa mesa. Nós temos 3 dirigentes da atual executiva da CUT Nacional e pedir um reconhecimento extraordinário, viu, Pimentel? Porque a companheira Junéia acaba de ser eleita presidenta do Comitê de Mulheres da ISP. Isso é um orgulho para todas as mulheres da CUT. E, acima de tudo, ela é uma trabalhadora municipal. Importantíssimo essa construção que nós estabelecemos aqui lá de São Paulo. Importantíssima presença. Enedina, minha companheira, mais uma vez, obrigado por me receber aqui. Arthur Bruno, nosso deputado. Companheiro Adi, meu parceiro lá, presidente da CUT de São Paulo. O companheiro que fez a apresentação não sabe que ele aprontou aqui, fica dando milho para bode, oferecer pinga para o Adi. Nós vamos ficar aqui muito tempo nesse negócio aqui. Queria cumprimentar em especial um companheiro de trajetória de luta. Eu me espelhei em algumas pessoas para construir a minha militância. E pode ter certeza que nessa minha trajetória, a participação do companheiro Pimentel sempre foi muito grande, bancário do Banco do Brasil, senador Pimentel. Eu ainda o chamo de Pimentel, lá do BB, do presidente do Sindicato dos Bancários, aqui presente na minha vida o tempo inteiro. Muito importante estar presente com vocês aqui. Queria parabenizar a gestão da Graça, dizer que parabéns pela sua gestão, mas ainda bem que você vai para a CUT Nacional para nos ajudar. Ótimo, isso é importante para nós. Quer dizer que no dia 27 agora, viu, Graça? O Gilberto Carvalho ligou e nós já temos uma negociação grande lá sobre terceirização e regulamentação do trabalho doméstico. E você vai estar comigo e com a Rosana representando a CUT Nacional nessa negociação, junto com as demais centrais sindicais. É óbvio que sempre que a gente faz uma intervenção no Ceará, falar dessa fraternidade impressionante, de como eu sou bem recebido das vezes que venho aqui, e, diferentemente do Adi, não é a primeira vez que eu venho aqui, muitas vezes estive nessa terra, e por outras tantas voltarei, sempre que vocês me convidarem, e aproveitar para cumprimentar meu companheiro Jerônimo, aqui presente também. Mas, Pimentel, eu estava conversando com o Arthur e com o Pimentel, porque não tem jeito, tem que trabalhar. Eu tenho uma negociação no dia 27 e eu quero falar algumas coisas para vocês rapidamente. Primeiro, eu estou dizendo para o Arthur e para o Pimentel que o nosso governo tem que ser protagonista da discussão e da construção das relações sociais no Brasil. Foi para isso que ele foi eleito, não foi por outro motivo. E uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer na passagem do PT pelo governo é mudar as relações, especificamente, do processo de construção e de fortalecimento dos movimentos sociais e sindical. Eu falo para o governo o tempo inteiro. O governo, a passagem nossa pelo governo é passageira. Agora, a nossa passagem pelo movimento sindical e social ela é permanente. O mais importante para nós é isso. Uma das questões importantes desse governo é que quando sair, porque na democracia não tem jeito, ou vira ditadura, ou na eleição tem rotatividade de poder, e eu espero que a direita volte ao poder no Brasil daqui uns 1000 anos, assim, mais ou menos, para fazer a rotatividade correta, né? Mas uma das funções importantes de um governo de esquerda é fortalecer os movimentos sociais para depois nós podermos ter condição de enfrentar a burguesia, estando no governo ou não. Nós não precisamos estar no governo para enfrentar a burguesia, mas nós precisamos ter instrumentos fortes públicos e dos trabalhadores e populares para enfrentar a burguesia no dia a dia. Isso é importantíssimo para nós, embora nós queremos estar no governo durante muito tempo e vamos reeleger a Dilma presidente em 2014, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, vamos pegar um parâmetro básico em relação à questão dos portos. Olha o que está acontecendo em relação, para falar para vocês, da crise da terceirização e da regulamentação do trabalho das domésticas. Em relação à terceirização, Graça, trabalho difícil para a Graça, a secretária de Relações de Trabalho da CUT, se nós não brecarmos esse 4330, esse projeto nefasto, de autoria do Sandro Mabel, e lamentavelmente com substitutivo do deputado sindicalista de São Paulo, se nós não brecarmos esse 4330,
acaba total e completamente a regulação trabalhista no Brasil. Olha o que está acontecendo com a 4330, com a terceirização. O Fernando Henrique quis acabar com a carteira assinada, acabar com toda a organização da CLT no último ano de governo dele. Ele não conseguiu, nós brecamos na porrada, no enfrentamento. Esse projeto de terceirização faz exatamente a mesma coisa. Faz a mesma coisa de uma forma bastante sutil. Então, o que nós estamos conversando com o Pimentel, e ele tem uma reunião com o Gilberto Carvalho na terça-feira, 8 horas da manhã, e nós temos na sequência, o governo tem a obrigação de tirar esse debate do Congresso. Se ficar só no Congresso Nacional, dos 513 deputados do Congresso Nacional, nós temos em mais ou menos 100 companheiros e companheiras que defendem os interesses dos trabalhadores. O resto defende os interesses da burguesia, do empresário, do capital. Se deixar votar lá, vai passar o 4330. Então, qual que é a obrigação de um governo democrático popular? Tirar dessa trincheira onde os trabalhadores são completamente minoritários e trazer para a mesa de negociação. O governo chamando o relator do projeto, o presidente da comissão, os trabalhadores, os empresários, para em negociação nós conseguimos avançar os direitos dos trabalhadores. A mesma coisa acontece em relação ao trabalho doméstico. Se for pura e simplesmente na regulamentação no Congresso Nacional, aquilo que foi votado na hora de regulamentar vai tudo por água abaixo. Então nós também estamos reivindicando, enquanto Central Sindical, que também esse tema importantíssimo, fundamentalmente para as mulheres trabalhadoras do Brasil, venha para a mesa de negociação negociada com as centrais sindicais. Isso sim significa um governo democrático popular que constrói instrumentos públicos de participação paritária dos trabalhadores junto com todos os outros entes da sociedade para fortalecer o movimento sindical. Porque se é para fazer a votação só no Congresso Nacional e depois marcar com a gente, como está marcado, uma negociação para o dia 11, onde nós vamos lá só para tomar café com o governo, porque já passou toda a regulamentação no Congresso Nacional, é desrespeito com os trabalhadores, é desrespeito com a negociação. Nesse sentido, eu também queria louvar a posição do governo, porque não tinha essa negociação marcada para o dia 27, a Graça sabe disso. A negociação era só no dia 11. O governo, lógico que não foi porque o governo levantou, bem-humorado, entendeu que isso ia acontecer. Nós ligamos para o governo dizendo, não adianta agora negociar só no dia 11, porque a presidenta Dilma mandou a regulamentação do trabalho doméstico para o Congresso Nacional. Se já mandou a regulamentação, já está no Senado, se nós vamos negociar só no dia 11, não é negociação, não, vamos ser comunicados do que vai acontecer lá. Nós queremos negociar, interferir, interceder, mudar as coisas. Aí o governo está marcando essa negociação para o dia 27, com todas as centrais sindicais e o governo, para nós discutirmos a questão da terceirização e da regulamentação do trabalho doméstico. Prestem atenção, todos os companheiros sindicalistas e companheiras sindicalistas aqui. Além das questões referentes à questão dos municipais, as questões da categoria, esse debate de terceirização é fundamental para nós. É um divisor de águas. Se nós deixarmos passar, nós teremos muita dificuldade depois para estabelecermos qualquer tipo de legislação sindical favorável aos trabalhadores, porque nós vamos ter aniquilados numa pincelada parlamentar. Por isso é importante que nós estabeleçamos essa discussão. Também, senador Pimentel, eu me reuni com o Rui Falcão, presidente do PT, e temos um fórum, além de ter o fórum de prefeitos petistas do PT, tem o Fórum Nacional de Prefeitos, e que hoje nós temos o prefeito Fernando Haddad, que é do PT, como coordenador desse Fórum Nacional. Não tem como você fazer as discussões do PT, ou as discussões dos prefeitos, em relação a como se faz a administração das prefeituras, se não discutir a questão do trabalhador e da trabalhadora do Serviço Público Municipal. Então não tem cabimento fazer esse debate sem a presença das trabalhadoras e dos trabalhadores. O que nós estamos reivindicando é que tanto na discussão interna do partido, quanto no fórum dos prefeitos e dos governadores, seja convidada a Confetam, para que nós tenhamos lá a participação e levamos lá as nossas reivindicações. É uma obrigação do Haddad, por exemplo, que é um prefeito ligado ao partido, que teve a nossa base fazendo campanha, que ele vai agora e leve essa discussão. Porque eu sei que os prefeitos da direita não vão ter interesse nisso. Os da esquerda têm a obrigação de fazer, eles podem não conseguir passar no fórum, mas têm a obrigação de fazer, porque é uma reivindicação importante para a gente. Outra coisa importante que a gente gostaria de discutir um pouco com vocês, na abertura e na saudação nossa, e ela tem que ser breve, eu sei,
vamos nos engajar em duas campanhas importantíssimas que nós estamos fazendo e que nós não temos condição de não levar para frente agora, Pimentel. Uma, a campanha que a CUT, o PT, todo mundo está fazendo em relação à democratização dos meios de comunicação. Ou você democratiza meios de comunicação no Brasil, ou você não tem democracia, não tem direito à opinião. E nós precisamos sair desse domínio onde 6 famílias no Brasil mandam em todos os meios de comunicação do Brasil e criam a opinião dos brasileiros, a revelia dos trabalhadores. E a outra, a nossa campanha iniciativa de emenda popular para a reforma política no Brasil. O que significa isso, gente? Precisa acabar com o financiamento privado de campanha, instituir o financiamento público de campanha com voto ilícito e dirigido, para que você tenha um Congresso Nacional, não esse que está aí e representa a burguesia, mas um Congresso Nacional que possa representar a sociedade de maneira geral. Essas duas campanhas são essenciais para a construção de um Brasil diferente. Nós temos que estar muito atuantes em relação a isso. E duas coisas importantes da questão sindical, para não falar de toda a nossa pauta. Eu não consigo conceber que um governo democrático e popular como o nosso, eleito pela maioria do povo brasileiro para transformar a realidade desse país, não vá corrigir um crime cometido pelo Fernando Henrique Cardoso, que nós tínhamos a ratificação da Convenção 58 da OIT, o Fernando Henrique mandou desfazer, e agora eu acho, presidente, a Dilma tem que mandar a ratificação da Convenção 58 da OIT para desfazer o que o Fernando Henrique fez. E não tem cabimento isso, porque já tinha, e foi denunciada pelo Fernando Henrique Cardoso, então agora nós podemos fazer de novo a colocação. E óbvio, evidentemente, é um absurdo desrespeitoso para com os trabalhadores do setor público que não tem a ratificação da Convenção 51 da OIT, que dá o direito de negociação ao serviço público. E não adianta nenhuma iniciativa de querer controlar a greve ou retalhar a greve se não constituir o direito à negociação do serviço público. O passo correto é estabelecer o processo de negociação. A partir daí, as relações se dão no dia a dia, como se constrói no setor privado. Agora, sem o direito de negociação, não tem nem condição dos trabalhadores do serviço público efetivamente levar suas reivindicações para diante. No mais, parabéns para a Graça, companheira, sua trajetória foi bem colocada aqui, nós concordamos com ela, que construam uma direção unificada entre todas as federações, que tenha a condição de elevar cada vez mais a importância que tem a Confetam para adiante, e vamos continuar construindo esse movimento sindical em torno da CUT, que faz 30 anos, mudando a vida das pessoas, transformando a realidade do Brasil, e a Confetam é uma prova disso. Um bom congresso para todos vocês.